pessoal, estamos aqui continuando a nossa série de estudos sobre a operação de subtração e nessa aula vocês vão estar aprendendo sobre os termos ou as partes da subtração. Então, desde já peço que vocês tomem nota, de tudo que vai estar sendo explicado aqui e qualquer dúvida que vocês tiverem também, podem colocar na área de comentários ou também para os meus alunos, podem trazer, através do nosso WhatsApp ou do grupo no WhatsApp. Desde já, então, pessoal, que Deus vos abençoe, agradeço a atenção e bora lá para mais uma aula de matemática ou aritmética. Temos aí o seguinte: quanto aos termos da subtração ou as partes da subtração, basicamente são três. Os termos da subtração são o minuendo, o subtraendo e a diferença ou resto. O minuendo é o número do qual vai se subtrair. O subtraendo é o número que será subtraído e a diferença é o resultado da subtração. Observem que no exemplo temos aqui 10 menos 4. 10 menos 4. Podemos pensar nisso como se fosse dinheiro real. Então, temos aqui 10 reais e pensem que vocês foram comprar um lanche, por exemplo, uma coxinha de catupiry, de calabresa, de frango com queijo, enfim, e a coxinha era 4 reais. Então, originalmente vocês tinham 10 reais na carteira de vocês e quando foram comprar essa coxinha para comê-la, como um lanche, como um adiantamento do almoço ou do jantar, vocês gastaram 4 reais. 4 reais foi retirado desse valor que antes vocês possuíam e agora ele ficou menor. Ele antes era maior e agora ficou menor. Por isso o uso do sinal de menos. Então, se ele ficou menor, dado esse valor que foi retirado, que foi o 4, agora o que restou, ou a diferença, é de 6. Então, antes você tinha 10, por conta do valor da coxinha que você pagou, que foi 4 reais, agora você tem somente 6 reais de resto ou diferença. Então, temos aí a primeira parte, a segunda parte e a terceira parte. Ou também o primeiro termo, segundo termo e terceiro termo. Lembrando que aqui na subtração temos sempre o sinal de menos e também sempre o sinal de igualdade, porque quando a gente faz a operação de subtração, ela vai dar um determinado resultado, ou seja, ela vai ser igual a um determinado resultado. Ok, pessoal? Eu gostaria também de dar outros dois exemplos para vocês. Digamos que você comprou uma barra de chocolate para comer após o almoço. E essa barra é daquelas bem típicas aqui no Brasil, que é dividida em 8 cubinhos, ou 8 quadradinhos, ou 8 pedacinhos. E após o almoço do primeiro dia, você comeu 2 cubinhos. Você comeu 2 cubinhos dessa barrinha aí, desse tablet de chocolate. Então, se antes tinha 8 e agora você comeu 2, então, na verdade, sobrou ou restou 6 cubinhos que você colocou na geladeira para comê-las, ou consumi-las no dia seguinte ou em algum momento aí em família, mas especialmente no dia seguinte após o almoço. Então, restaram 6 cubinhos. Se restaram 6 e no dia seguinte você foi abrir a geladeira para fazer um lanche, beber uma água, tomar um suco, e você percebeu que haviam sumido mais 2 pedacinhos e, obviamente, não foi você que comeu. E se sumiu mais 2 pedacinhos, então agora você tem somente 4 cubinhos, 4 quadradinhos ou 4 pedacinhos de chocolate que restaram, para você consumir. Isso daqui é um exemplo simples, do nosso minuendo, do nosso subtraendo e do nosso resto. Então, num primeiro momento, restou 6 pedaços. Num segundo momento, restaram somente 4 pedaços. E o que antes era 8, agora foi subtraído de 8 o valor de 2, que deu 6, e de 6 foi subtraído mais 2, que deu, no final das contas, 4. Um outro exemplo também para vocês pensarem é nessa historinha aqui, do pastor Peter.
ele tinha 15 ovelhas, que é o seu minuendo, e mesmo, né, ele lá, as ovelhas dentro de um aprisco e também com um cão pastor, ele acabou dando uma cochilada depois do almoço, e quando ele acordou, ele percebeu que estavam faltando 2 ovelhas. E o que ele acabou descobrindo foi o seguinte, pessoal: um ladrão veio e roubou 2 ovelhas do aprisco. Tomou posse de maneira ilegítima, de maneira imoral, incorreta, de 2 ovelhas que não lhe pertenciam, mas sim pertenciam ao Peter. Então, antes a gente tinha 15, e desse valor foi subtraído 2 ovelhas. E o que restou foi 13 ovelhas. É o nosso resto ou diferença. Espero que vocês tenham entendido, né, os termos e as partes da subtração, e qualquer dúvida, pessoal, é só sinalizar aí nos comentários ou mesmo para os alunos, né, em nossos diversos contatos, especialmente o WhatsApp. Desde já que Deus vos abençoe e aguardo vocês aí em nossas próximas aulas.